Quinto, pergunto se você ora, porque a diligência na oração é o segredo de uma elevada santidade. Não há o que discutir. Ainda existe uma grande diferença entre os verdadeiros cristãos. Há uma imensa distância entre o primeiro e o derradeiro no exército de Deus. Todos estão lutando o mesmo bom combate, mas uns lutam mais bravamente do que outros. Todos eles estão fazendo a obra do Senhor, mas alguns fazem mais do que outros. Todos são luzes no Senhor, mas alguns brilham mais do que outros. Todos eles estão da mesma corrida, mas alguns chegam mais rápido do que outros. Todos eles amam o mesmo Senhor e Salvador, mas alguns amam mais do que outros. Pergunto a qualquer cristão verdadeiro se isso não é verdade. Não são essas coisas assim? Existem algumas pessoas do Senhor que parecem nunca ter tido a capacidade de crescer desde o tempo da sua conversão. Eles nascem de novo, mas parecem bebês durante toda a sua vida. Você ouve aflitamente as velhas experiências deles, as quais você já ouviu há 10 anos. Você observa neles a mesma falta de apetite espiritual, a mesma falta de interesse em qualquer coisa que seja além do seu pequeno círculo pessoal. Eles, de fato, são peregrinos, mas peregrinos como os antigos gibeonitas. O seu pão é sempre seco e bolorento, e os seus sapatos sempre velhos, e suas vestes sempre rasgadas. Digo isso com tristeza, pesar, mas eu pergunto a qualquer cristão verdadeiro: isso não é verdade? Isso não é verdade? Há outros do povo do Senhor que parecem estar sempre avançando. Eles crescem como a erva depois da chuva. Eles aumentam como Israel no Egito. Eles prosseguem como Gideão. E, embora às vezes fracos, mas sempre prosseguindo, eles estão sempre adicionando graça sobre graça, fé sobre fé, força sobre força. Talvez que você os encontra, seus corações parecem maiores, a sua estatura espiritual mais alta e mais forte. Todo ano eles parecem ver mais, saber mais, acreditar mais e ter mais sensibilidade em sua religião. Eles não só têm boas obras para provar a realidade da sua fé, mas eles são zelosos delas. Eles não só fazem o bem, mas são incansáveis em fazê-lo. Eles tentam grandes coisas e fazem grandes coisas. Quando eles falham, tentam de novo, e quando caem, logo se levantam novamente. E em todo esse tempo eles se acham pobres, servos inúteis, e imaginam que não fazem nada. Esses são aqueles que fazem a religião encantadora e bela aos olhos de todos. Eles arrancam elogios até mesmo do não convertido e ganham o melhor das opiniões até mesmo dos homens egoístas do mundo. Causa prazer vê-los, estar com eles e ouvi-los. Quando você os encontra, você acredita que, assim como Moisés, eles acabaram de sair da presença de Deus. Quando você anda com eles, você se sente aquecido por sua companhia, como se sua alma tivesse estado perto de um fogo. Eu sei que essas pessoas são raras. Eu apenas pergunto: não há tais pessoas? Agora, como podemos explicar a diferença que acabo de descrever? Qual é a razão de alguns crentes serem muito mais iluminados e mais santos do que outros? Eu acredito que a diferença em 19 de cada 20 casos surge a partir de hábitos diferentes na oração particular. Acredito que aqueles que não são eminentemente santos oram pouco, e aqueles que são eminentemente santos oram muito. Ouço dizer que esta opinião vai assustar alguns leitores. Tenho poucas dúvidas de que muitos olham eminentemente santidade como uma espécie de dom especial e que apenas alguns devem pretender tê-la. Admiram-na à distância em livros. Eles acham belo quando vem um exemplo próximo deles, mas a noção de que isso é uma coisa ao alcance de qualquer um, não de alguns poucos, parece nunca entrar em suas mentes. Em suma, eles consideram isso uma espécie de monopólio
concedido a uns poucos crentes favorecidos, mas certamente não a todos. Eu acredito que este é um erro muito perigoso. Creio que a grandeza espiritual, que como natural depende em alto grau do uso fiel dos meios ao alcance de todos. Claro que não digo que temos o direito de esperar uma adoção miraculosa de dotes intelectuais, mas isso eu digo que quando um homem é convertido a Deus, seu progresso na santidade acontecerá muito mais do que com a sua própria diligência na utilização dos meios designados por Deus. E eu afirmo com segurança que o principal meio pelo qual a maioria dos crentes tornam-se grandes na Igreja de Cristo é o hábito dirigente da oração pessoal. Olhem através das vidas dos mais brilhantes e melhores servos de Deus, seja na Bíblia ou não. Veja o que está escrito de Moisés, Davi, Daniel e Paulo. Grife o que está registrado de Lutero, Ford e os reformadores. Observe o que é relatado sobre a devoção particular de Whitefield, Cecil, Van Biegerstenk e McShane. Diga-me apenas um. De toda a considerável comunhão dos santos e mártires, que não teve como maior destaque esse rótulo, ele foi um homem de oração. Dependa dela. A oração é poder. A oração obtém a estimulante e contínua influência do Espírito. Somente ele começa a obra da graça no coração de um homem. Só ele pode levá-lo adiante e fazê-lo prosperar. Mas o bom Espírito gosta de ser solicitado. E aqueles que pedem mais terão mais da sua influência. A oração é o mais seguro remédio contra o diabo e os pecados que nos assediam. Aqueles que nunca se manterá firme diante de um coração que operou contra ele, o diabo nunca guardará por muito tempo o domínio sobre nós, se rogamos ao Senhor que expulse para longe. Apenas temos que colocar todo o nosso caso diante do nosso médico celeste, para que ele nos dê alívio diário. Você deseja crescer na graça e ser um cristão dedicado? Esteja muito certo. Se você quiser isso, não existe nenhuma outra pergunta mais importante do que esta. Você ora? Sexto, pergunto se você ora, porque a negligência na oração é uma grande causa de apostasia. Existe isto na religião: voltar atrás depois de fazer uma boa profissão de fé. Os homens podem correr bem por algum tempo, como os Gálatas, e em seguida trocar de lado, seguindo falsos mestres. Os homens podem professar em alta voz enquanto seus sentimentos estão elevados, como Pedro, e depois, na hora da provação, negar o seu Senhor. Os homens podem perder seu primeiro amor, como fizeram os efésios. Os homens podem esfriar em seu zelo de fazer o bem, como Marcos, o companheiro de Paulo. Os homens podem seguir um apóstolo por um tempo e, como Demas, voltar-se para o mundo. Todas estas coisas os homens podem fazer. É uma coisa miserável ser um apóstata. De todas as coisas infelizes que pode acontecer a um homem, eu suponho que essa seja a pior. Um navio encalhado, uma águia de asas quebradas, um jardim invadido por ervas daninhas, uma harpa sem cordas, uma igreja em ruínas. Todas essas são visões tristes, mas um apóstata é uma visão ainda mais triste. Uma consequência ferida, uma consciência ferida, uma mente doente de si mesma, uma memória cheia de autocensura, um coração trespassado com as setas do Senhor, um espírito quebrado com uma carga de acusação interior.
Tudo isso é um gosto do inferno, é um inferno na terra. Verdadeiramente aquele provérbio de um homem sábio e solene e grave. O que no seu coração comete deslize, se enfada nos seus caminhos. Provérbios 14:14. Agora, qual é a causa da maior parte das apostasias? Acredito que, como regra geral, uma das principais causas é a negligência da oração particular. Claro que a história secreta de quedas não serão esquecidas até ao último dia. Eu só posso dar a minha opinião como ministro de Cristo e um estudante do coração. Esta opinião é, repito de forma clara, que geralmente o retrocesso começa primeiramente com a negligência da oração particular. Bíblias lidas sem oração, sermões ouvidos sem oração, casamentos celebrados sem oração, viagens realizadas sem oração, residências escolhidas sem oração, amizades formadas sem oração, o ato diário de oração privada feita de forma apressada ou sem coração. Esses são os tipos de degraus por onde muitos cristãos descem uma condição de paralisia espiritual ou atingem um ponto onde Deus lhes permite ter uma queda tremenda. Este é o processo que forma os vagarosos, os instáveis Sansões, os Salomões de esposas idólatras, os inconstantes Asas e os Jeosafás complacentes, as Martas excessivas em cuidados, os quais muitos se encontram na Igreja de Cristo. Muitas vezes a simples história de tais casos é esta: eles tornaram-se cuidadosos com a oração particular. Eles tornaram-se descuidados com a oração particular. Estejam muito certo disto. Os homens caem na vida privada muito antes de caírem em público. Eles se apostatam em seus joelhos muito antes de se apostatarem abertamente aos olhos do mundo. Como Pedro, primeiramente, eles ignoram a advertência do Senhor em vigiar e orar. E então, como Pedro, sua força se vai. E na hora da tentação, eles negam o seu Senhor. O mundo toma conhecimento da sua queda e zombam dele em alta voz, mas o mundo não sabe nada sobre a verdadeira razão do seu retrocesso. Os pagãos conseguiram fazer um bem conhecido cristão, oferecer incenso em um ídolo ameaçado com um castigo pior que a morte. Eles regozijaram grandemente à vista de sua covardia e apostasia. Mas os pagãos não sabiam o fato que a história nos informa, que naquela manhã o cristão havia deixado o seu quarto apressadamente sem terminar suas orações habituais. Se você é um cristão de fato, e eu confio que você nunca será um apóstata. Não obstante, se você não quiser ser um cristão apóstata, lembre-se da pergunta que eu lhes faço. Você ora?